E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mavis, designer do fórum WebSheets, e hoje eu vou estar trazendo um tutorial para vocês diferente. Em vez de ser um tutorial feito em layout, eu vou trazer uma videoaula, porque o assunto que eu vou tratar agora creio que fica mais adequado em uma videoaula. O tema que vai ser tratado hoje vai ser Smudge, que eu vou ensinar para vocês como eu faço, né, eu utilizo as minhas técnicas, né, como que eu faço, a minha técnica de como utilizar o Smudge. E vou estar dando algumas dicas de como fazer interação, como melhorar o ambiente do Smudge, tá? Firmeza? Então vamos lá. Eu tô com o Photoshop aberto aqui já. Deixa eu só apagar isso tudo aqui que eu fiz. Beleza. É o seguinte, galera. Sobre a composição, o início de como vai ser feito o Smudge, a base dele. Você pode fazer de várias maneiras. Eu vou citar 3 maneiras que eu mais utilizo, que seria, no caso, uma base feita totalmente em brush, né? Tipo, eu aplico um pouquinho de brush assim, ó, aqui, e depois eu passo smudge, que nem você está vendo agora. Você pode fazer dessa maneira. A outra maneira que você pode estar fazendo é utilizando recursos, né, tipo C4D, Bubbles, Effects, e depois você dá um Apple Image, cria uma nova camada e dá um Apple Image e passa um Smudge nele, como eu fiz aqui, ó, nesse exemplo aqui. E a outra maneira é, por exemplo, você pegar alguma textura e depois passar um smudge base nele, smudge de qualquer jeito, base, e depois você criar uma nova layer, uma nova camada, dar um Apple Image e definir melhor ele, como eu fiz aqui, ó. Aqui é a base, tranquilo, e depois eu fiz eu defini ele, tá vendo? Sentido, assim, ó, foi tudo definido depois da base. Então é o seguinte, galera. Eu vou ensinar para vocês como que eu faço o meu Smudge. A configuração não tem nada demais. Vou pegar a ferramenta Smudge. Vou pegar minha caneta. Cadê a caneta? Achei a caneta. Aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de brush aqui. Vamos criar uma nova camada. Pega um brush aqui de qualquer cor, vermelho com azul, com preto, sei lá, tô fazendo uma mistureba aqui. Eu vou pegar a ferramenta Smudge, vou aqui na barra de configurações, né? Aqui, ó, o Smudge que eu uso para deixar ele sólido, ele é o hardness no máximo. Você vem em Shape Dynamics, como eu uso a caneta, a mesa digitalizadora, eu venho aqui e deixo em Pen Pressed. Se você usa o mouse, você pode deixar em off mesmo. Mas como eu tenho a caneta, a mesa, né, vou deixar em Pen Pressed. Agora eu vou falar para vocês, qual a utilidade da Pen Pressed? Pen Pressed, o nome já diz, né, seria a pressão da caneta. Por exemplo, se você pressiona um pouquinho ele assim, ó, bem de leve, não força muito a caneta, ele vai puxar pouquinho, vai puxar pouco o smudge. Agora se você faz força para fazer o smudge, força a caneta, né, olha a diferença dele, ó. Ele vai puxar muito, ó. Aí você pega ele devagarzinho, ó. Aí você vê, ó, essa é a diferença, né. Então deixa eu voltar tudo aqui. Se você fizer com o mouse, ele vai ser um padrão, não vai ser, tipo, ele vai ser do mesmo tamanho. Ele não vai ficar nem fino e nem muito grosso, tipo assim, ele vai ficar do tamanho que você definiu mesmo. Tipo, se você definiu desse tamanho assim, ele vai ficar desse tamanho em todas as vezes que você passar novamente.
Então é o seguinte, galera, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o Smooth, e depois vou estar dando algumas dicas pra vocês de interação e tal. Para fazer o Smooth, ó, eu puxo aqui, pego lá de fora da cor que você quer, né? Puxo pra dentro, depois eu puxo pra fora de novo. Vai ficar desse jeito, ó. Puxo, clico, puxo pra dentro, mantenho pressionado e puxo pra fora. Desse jeito. Aí depois você pode fazer assim também, ó. Clica, puxa pra dentro, mantém segurado, mantém pressionado, né? Puxa pra fora e puxa pra dentro novamente. Fazendo esse movimento, dando continuidade nesse movimento, assim. Assim, ó. Aí você vê que vai ficar tipo essa sombrinha aqui, ó, tipo esse fade esse fade aqui com cinza, com branco, sabe? Vai ficar com esse efeito, pra ficar legal o Smooth. Então é dessa maneira que eu faço o Smooth, galera. Pra fazer o Smooth que eu fiz aqui, ó, a base aqui dele, eu faço o seguinte. Eu venho aqui nas configurações, vou em Brush, deixo aquelas opções selecionadas normalmente, aí eu venho em Scattering e aumento um pouquinho o Scatter até aqui, ó, ficar com essa aparência aqui, por exemplo. Aí eu minimizo, aí eu vou passando aqui, ó, de qualquer jeito. Você pode ir passando, pode ir fazendo movimentos circulares para ficar da hora. Se não tiver uma ideia do que fazer, faz movimentos circulares. Aí depois, né, aí eu faço esse Smooth aqui por cima para definir ele. Agora, galera, então é esse jeito que eu faço o Smooth, é dessa maneira. O Strange do Smooth eu deixo sempre em 92. Se você quer deixar ele suave, não quer puxar tanto ele, você diminui aqui, tá? Mas eu deixo em 92 para puxar bastante, para definir bem, né? Agora, depois de ter feito tudo isso, né, já explicando como que eu faço o Smooth, eu vou dar algumas dicas para vocês. Seguinte, as dicas que eu posso dar para vocês, deixa eu ver se está gravando certinho. Tá. Seguinte, galera, as dicas que eu posso estar passando para vocês de interação, sentido de trabalho, e um pouquinho de iluminação e recursos que você pode utilizar. Deixa eu fechar esse negócio que eu fiz aqui. Não. Aqui, ó, por exemplo. Aqui eu fiz o seguinte. Eu não sei explicar muito bem sobre esse negócio de sentido, de flow, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês entendam. Então aqui é o seguinte, ó. Eu coloquei o background de boa, coloquei a render. Aí eu trabalhei por trás da render. E eu deixei a render na frente do Smooth para ter uma referência de que flow fazer. Então eu fiz assim, eu deixei a render por cima, passei um brush que cobre ela quase todo ela no fundo. Depois eu criei uma nova camada, dei um Apple Image. Para quem não sabe da Apple Image, é só criar uma nova camada. Vai apertar Ctrl Shift Alt E. Depois eu criei uma nova camada, apliquei mais esses brushes aqui. E depois eu criei uma nova camada, dei um Apple Image. E nessa mesma camada eu fiz o Smooth. Tá vendo? Você pode. Deixa eu criar uma nova camada aqui para vocês fazer as setas de flow que eu segui. Então, ó, você criou uma nova camada, né? Aí, ó, deu um Apple Image lá. Aí eu fiz esse sentido aqui de Smooth, ó. Seguiu pra cá. Depois aqui ele subiu. Deixa eu passar isso daqui pra frente da render, senão não vai dar pra ver. Aqui, ó. Eu passei ele aqui pra baixo, né? Fez sentido pra baixo. Depois eu segui ele pra cima, ó, meio que curvado assim. Opa, foi do outro lado. Tipo, eu fiz assim, né? Aí eu fiz do outro lado assim, pra definir ele. Aí eu fiz assim, ó.
Depois eu fui definindo um pouquinho mais desse lado aqui, para ficar mais ou menos nas curvas da render, né? Para combinar com as curvas da render, ó. Assim. Depois faz um pouquinho assim, ó, ou aqui embaixo nas pernas, ó. E até basicamente isso. Se você quiser fazer seta assim, para ter uma referência de que flow você vai seguir, pode fazer. Depois só você apagar essa layer. Que mais que tem que falar? Aí, galera, sobre interação. Interação é o seguinte: você pode fazer de várias maneiras. Eu fiz aqui o meu smooth, né? De boa. Eu clareei mais ele com uma layer toda escura, né? Toda preta. E eu passei um pouquinho de brush branco. Depois eu mudei a blendagem para Color Dodge. E eu smoothei, né? Eu passei o smooth assim para definir mais ele. Fiz do outro lado também. Agora sobre a interação, galera, vou explicar para vocês. Tá aqui com minha render, de boa. Então, ó, eu escureci um pouquinho mais, ó, para ele quase chegar na tonalidade do ambiente que se encontra. Mas aqui, ó, escureci bastante, ó, os cabelos assim. Aí o que eu fiz, ó, para interagir melhor? Essa parte aqui, ó, eu passei um pouquinho de blush assim, linear dodge, para fazer tipo uma iluminação aqui, ó, em volta, ó. Passei um outro aqui, ó, desse lado aqui, ó. Não, passei, eu intensifiquei mais. Depois passei desse lado aqui, ó. Se perceberem bem, ó. Passei desse lado também, linear dodge. E essa parte escura aqui embaixo, ó. Essa parte escura aqui. Tava mais claro, né? Aí eu passei um brush lá bem de leve. E deixei ele escuro, assim, para interagir. Pra não ficar muito fora, assim, da cor do ambiente. Aí você pode estar utilizando, melhorando o tratamento, intensificando mais a iluminação, passando um pouquinho de iluminação sobre a render para interagir mais, ó. Aplicando a técnica do Apple Image, né, que você vai lá, aplica alguns splatter, depois você dá um Apple Image e move um pouquinho a layer, tá vendo? Aqui tá um splatter, aí eu dei um Apple Image em cima dele, ó, movi um pouquinho, ó. Vou melhorando o tratamento. Depois eu apliquei uma nébula para interagir mais ainda, né? Dar uma intensificada nas cores, na interação. E é isso, galera. Essa aí foi a interação. O que mais eu tenho que falar com vocês? Não. Aqui, galera. Esse exemplo, esse trabalho que eu fiz aqui, ele é bem visível, assim. O flow, né, o sentido. Por exemplo, eu deixei a render aqui, aí eu fiz o sentido, ó, tá vendo? Aqui tem uma curvatura assim, ó, tem uma curvatura aqui, então eu fiz um smooth que seguisse essa curvatura, assim. Aí desse lado também é a mesma coisa. Aí eu escureci a render, ó, fui aplicando algumas layers de smooth preto por cima para interagir ainda mais, escurecer. Depois eu fui melhorando o tratamento. Aí eu fiz aquele truque, né, da iluminação em Color Dodge com brush branco e preto. Mas é isso aí, galera. Quer ver? Tem a parte que eu fiz do Clipping Mask. Quer ver? Cadê Clipping Mask? Aqui, galera, ó, tem eu apliquei um splatter aqui, Depois deu um Apple Image, ó, a diferença com e sem, ó. Sem a splatter com Clipping Mask e com. Então ele dá uma diferenciada boa e fica legal o trabalho, não fica feio. Eu acho que é só isso que eu tenho para passar, galera. Eu não sei se ficou totalmente completo, é claro que não ficou completo, né? É só um pequeno tutorial sobre Smooth, né? Passar meu conhecimento de Smooth para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Qualquer coisa vocês podem estar visitando meu perfil na Webcheats, que eu vou estar deixando o link do fórum, vocês se registram lá, e o link do meu perfil
Para você tá mandando mensagem para mim, você precisa se registrar no fórum. Então você se registra, acessa o meu perfil e deixa essa mensagem. Se tiver qualquer dúvida, assim, por exemplo, eu vou estar também criando um tópico com esse tutorial e vocês podem estar postando nesse tópico as dúvidas que vocês têm. Firmeza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. É isso mesmo. Me desculpe por ter me atrapalhado, se eu me atrapalhei em algumas partes, né? É que eu não sou muito bom em ficar explicando, assim, como eu fiz tal coisa, tal. Mas de boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, até mais.